Malafaia! Ai, gente, eu achei que são pessoas normais, não pessoas que levantam o meu ódio. Tô até suada. Olá, eu sou a Maria Bop, ou a blogueirinha do fim do mundo. Espalha com o dedo mesmo como espalha fake news no WhatsApp da família, tá? E eu tô aqui hoje no quadro do Quebrando Tabu, lendo comentários. E eu vou responder alguns deles pra vocês. Jogar nas costas do Jair Bolsonaro é fácil. Por que não questionar STF, OMS e governador das medidas merdas que tomaram? É fácil jogar nas costas do Bolsonaro quando ele é o único que faz o contrário do que é o indicado. Quando ele é o único que não respeita nenhuma autoridade sanitária. Quando ele é o único que indica um remédio que não tem sua eficácia comprovada. Então, sim, fica fácil jogar nas costas do Bolsonaro, porque ele mostra muito claramente e agressivamente e aos berros que ele é um incompetente. Então, ele facilita pra gente. Seria mais fácil se a gente pudesse realmente dividir a responsabilidade, mas não é muito o caso dele quando ele se mostra a pior pessoa lidando com essa pandemia. Roberta Jefferson, a amiga do Bolsonaro. Depois de reclamar da falta de um ministro da Saúde, Gilmar Mendes disse: o exército está se associando a esse genocídio. Por acaso Gilmar está chamando o Bolsonaro de genocida? Se o Gilmar não tá, eu tô. Bob Jefferson. Beijo. Desde o início dessa pandemia, ele relativiza a ocorrência de muitas mortes. Algumas pessoas morreram, mas você vai ver no prontuário, você vê que as pessoas tinham comorbidades antes. Sim, mas por isso é ok elas morrerem? Sim, as pessoas eram idosas, mas por isso tudo bem elas morrerem? Esse desprezo pela morte, pra mim, é uma evidência de que ele não importa com elas acontecerem em massa. Janaína Pascoal, arrependida. Eu fico muito incomodada quando leio que estamos sem ministro da Saúde. Recebo esse tipo de afirmação como um verdadeiro preconceito. Em outros momentos históricos, o Ministério da Saúde foi conduzido por pessoas alheias à seara da saúde. Eu não me lembro de tanta indignação. Um ministro da Saúde não precisa necessariamente ser da seara da saúde. Ok, mas talvez no meio de uma pandemia de proporções apocalípticas, como classificou a ONU, talvez seria bom uma pessoa da área da saúde, né? Talvez seria bom priorizar a saúde no Ministério da Saúde. Parem de romantizar um sistema falido e sucateado. O SUS merece as nossas críticas e não a nossa admiração. Eu acredito que a admiração e a crítica não necessariamente se excluem. Eu acho que a gente pode enaltecer o SUS, admirar o SUS, reconhecer como ele é importantíssimo, mas também fazer críticas de que ele precisa ser melhorado. É claro que o SUS precisa de investimento e para isso ele precisa não só da nossa admiração, mas ele também precisa de vontade política para melhorá-lo. E para isso seria interessante o apoio da população, porque afinal de contas é para a população que o SUS existe. O Brasil se aproxima de 1 milhão de recuperados de Covid-19. Esse número imenso, 1 milhão de recuperados, é só porque a gente tem mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Então, não deveria ser motivo de orgulho. Saiu algumas semanas atrás, alguém compartilhou que era uma notícia assim: Brasil é o segundo maior país com número de pessoas recuperadas da Covid-19, e era um bolsonarista falando: bom, mas isso a esquerda não repercute, né? Talvez pela insistência da esquerda em falar o número de mortos, que é constantemente ignorada pelo lado de lá. Então, que bom que tem muitas pessoas se recuperando, mas tem muitas pessoas morrendo também, e essas pessoas, para essas pessoas, para os familiares dessas pessoas, nunca é direcionado uma palavra de apoio, de pesar, de luto, de respeito. E isso conta muito mais do que o número dos recuperados. Eu achei que a gente ia sair dessa pandemia com muitas lições, assim, de, resumidamente, valorização do que é simples e das coisas mais simples na vida, assim, na esfera pessoal e íntima mesmo, mas também na valorização, por exemplo, da importância do Estado, da importância da saúde pública, dos profissionais de saúde, dos professores, da cultura. Achei que a pandemia pudesse aflorar esse sentimento nas pessoas, porque quando a gente passa por situações limites, a gente vê o que realmente importa. Eu também achei que essa pandemia fosse deixar muito claro e escancarar para todo mundo como o Bolsonaro é incompetente e perigoso. Só que também a aprovação popular dele segue um tanto estável, por tanto de atrocidade que ele comete, ele e o governo dele, a aprovação popular cai, mas não a ponto de
Não a ponto, por exemplo, do impeachment ser uma realidade. Eu tenho muita dificuldade de entender, de saber qual que é a saída disso pra gente em 2022 não eleger uma pessoa como o Bolsonaro ou só eleger talvez uma pessoa que é menos pior, entendeu? Eu não queria que a gente elegesse uma pessoa tipo um Dória da vida, porque é menos pior que o Bolsonaro. Eu queria uma pessoa boa, eu queria um ótimo presidente, eu queria uma pessoa competente, técnica, inteligente, carismática, que pensasse nas coisas que tem que pensar, sabe? Tipo, que falasse que tortura é errado, sabe assim? Então, eu não sei exatamente qual é o caminho. Eu acho que é construir essa frente de oposição que acredita na democracia. A gente é muito rachado, às vezes, eu acho que a gente deveria se unir mais. É muito complexo. Eu só acho que a política tem que estar mais presente no dia a dia das pessoas. As pessoas têm que perder medo e a preguiça de falar de política, porque eu acredito que é entendendo sobre política que a gente melhora nosso voto e com isso a gente consegue até cobrar melhor dos nossos governantes, e saber o que esperar deles, e saber quais reformas são importantes pra gente, quais vão fazer só mal, sei lá, sabe? Eu acho que a gente precisa saber mais sobre política e eu acho que isso é um caminho não só de agora, mas de muito tempo. E eu acredito que isso esteja começando nos últimos anos, mas ainda está muito polarizado, ainda está muito no gogó, ainda está muito no comunista, genocida, assassino. Ainda está muito aqui, sabe? Não está no dia a dia, nas nossas conversas diárias, num debate mais racional. Mas eu sei que é difícil. Silas Malafaia! Ai, gente, eu achei que são pessoas normais, não pessoas que levantam o meu ódio. Ok. Eu quero entender, não criticar. A primeira fala do novo ministro da Educação, ao dizer que o objetivo é um pacto nacional pela qualidade da educação, esse ideal deve nos unir a esquerdopatas que destruíram o próprio sentido de educar, ideologizando a educação. Como fazer isso? Nossa, eu não sei, porque eu também não quero me unir a nada do que o Silas Malafaia acredita. A crença de que existe uma ideologia esquerdopata na educação e que isso é uma teoria da esquerda para criar o comunismo no Brasil e tomar a América Latina e fazer pessoas comerem bebês enquanto as abortistas acendem fogos. Tem de uma crença muito antiga e equivocada. Então, essa pessoa falar isso, eu não tenho nem por onde começar. Não sei por onde começar. Eu acredito que é muito importante ter o diálogo com pessoas que pensam diferentes da gente. Eu acho que eu li num livro recentemente, no livro Como as Democracias Morrem, que dizem que a polarização política é um dos grandes instrumentos para a eleição de pessoas que são pouco democráticas. E o Bolsonaro é uma grande evidência disso. E a polarização no Brasil que existe há bastante tempo, mas eu acho que se acirrou principalmente desde 2013, ela é um problema e um sintoma que eu acho que a gente precisa combater. Só que euzinha não sou a pessoa certa para nos levarmos nesse caminho do bem. Eu não sou uma pessoa do diálogo com pessoas dessa maneira, assim, que promovem tanto discurso de ódio. Não consigo absorver o que eles falam, transformar numa coisa bonita. Eu tenho muita raiva dessas pessoas. A blogueirinha do fim do mundo é uma manifestação da minha raiva. Eu transformo em humor, mas a raiva tá lá. Então, eu não sou a pessoa indicada para abrir o caminho do bem. Espero que eu aprenda com outras pessoas a fazer isso. Eu realmente tenho muita dificuldade. Eu sei que isso é uma fraqueza, não é algo que eu me orgulho, mas eu tenho essa dificuldade. Mas reconheço que é algo que a gente tem que seguir, assim, que a gente tem que conseguir. Se você achou bom a Ema picar a Bolsonaro, sinto muito, mas você se igualou a Ema. O que é ótimo, pois emas são elegantíssimos e antifascistas. A verdade que tem por trás desse comentário é que muitas pessoas falam que a gente não pode desejar o mal pro Bolsonaro. Eu admito que às vezes eu não consigo não desejar o mal. Eu sei que é horrível, mas é porque é uma pessoa tão cruel. Eu tenho muita dificuldade de ser
uma pessoa evoluída. Por isso que eu me igualo a Emma. Eu sou elegante e antifascista.